Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11. Eu ministrei essa palavra um domingo antes do encontro com Deus. Comecei, o paradigma da noiva. Então, no domingo, dia 22 de maio, eu falei a primeira parte de 2 Coríntios, capítulo 11. Nós lemos os versos 1 e 2. Então, Paulo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 11, versos 1 a 4. Espero que vocês sejam pacientes comigo, enquanto continuo falando com certa insensatez. Tolerem-me e deixem-me dizer o que vai em meu coração. Verso 2. Tenho um profundo zelo por vocês, que vem do próprio Deus. Zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo, tal como uma virgem reserva o seu amor para um homem apenas, aquele que será seu marido. Mas estou amedrontado, temendo que de alguma forma vocês sejam desviados da sua devoção simples e pura ao nosso Senhor, tal como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. E verso 4, para finalizar. Vocês parecem tão ingênuos, creem em qualquer coisa que alguém lhes diz, mesmo que estejam pregando sobre outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou um espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação. Vamos orar. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude nesse texto do apóstolo Paulo, tão profundo, tantas verdades. O coração do apóstolo Paulo pela igreja, seja esse o nosso coração de zelo, de cuidado, para apresentar a igreja como uma noiva, santa, pura, virgem, imaculada, sem mancha, sem ruga ou qualquer coisa semelhante. Como o próprio Paulo disse aos Efésios, nós queremos, Senhor, que sejamos esses amigos do noivo, sejamos essa noiva que vai se apresentar diante do Senhor. Oramos por um amor puro, oramos por uma devoção, como ele pediu aqui, uma devoção simples e pura ao nosso Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 10, Paulo, ele tinha dito, que ninguém se gloriasse, ninguém deve se orgulhar. Mas aí no capítulo 11, ele pede licença para ele falar dele mesmo. Paulo, ele era um cara que tinha muito cuidado, em não ficar se orgulhando, se vangloriando. Mas ele precisa chamar a atenção da igreja de Corinto. Por quê? Porque alguns ali achavam que ele estava pegando pesado demais, que ele estava sendo exigente demais, colocando uma carga que aquelas pessoas não poderiam suportar. E meus irmãos, esse é o sentimento que muitas vezes nós temos. O sentimento que um pastor tem é esse sentimento. O sentimento muitas vezes que nós estamos sendo mal entendidos, mal compreendidos. Sabe, infelizmente, algumas pessoas pensam, que nós estamos querendo controlar a vida das pessoas. Que estamos querendo colocar um peso excessivo sobre as pessoas. Por quê? Porque nós estamos pedindo para que elas vivam uma vida santa, uma vida reta e irrepreensível diante de Deus, para que elas vivam uma vida com santidade. E muitas vezes os pastores, e nós já fomos, quantas vezes já fomos mal compreendidos, mal interpretados? Ainda hoje somos pessoas que muitas vezes falam até mentiras ao nosso respeito, que não vale nem a pena repetir. Mas o apóstolo Paulo aqui está defendendo o seu ministério pastoral, ele está defendendo a sua missão apostólica. E eu quero te dizer, nós como pastores temos uma missão, que é zelar pela igreja, zelar pela noiva de Cristo. Nós não estamos aqui para controlar ninguém, para manipular a vida de ninguém, Nós não queremos mandar na vida de ninguém. Não é esse nosso objetivo. Nós queremos pastorear aqueles que são ovelhas e querem ser pastoreados, que se submetem ao cajado de um pastor, que querem ser ensinados.
É difícil você pastorear bode. Bode não é pastoreado. Bode dá cabeçada, dá amarrada, dá chifrada. Eu gosto de carne de bode. Inclusive hoje vai ter um churrasco, dia do pastor. Aleluia! Churrasco de bode. Ganhei bode lá de Petrolândia, hoje eu vou comer o bode assado na brasa. Mas bode não é pastoreado. Ovelhas são pastoreadas. Ovelhas, elas são sensíveis, elas são dóceis, elas são ensináveis. Então quando a gente tenta pastorear um bode, vai ter choque, nós vamos ser mal interpretados. E Paulo aqui está dizendo, olha, deixa eu ser um pouquinho louco, né? Deixa eu falar um pouquinho aqui com excessiva menção a mim mesmo, porque vocês precisam entender qual é o nosso ministério. E no verso 2 ele revela, ele diz, eu tenho zelo, profundo zelo por vocês, que vem do próprio Deus. O zelo que um pastor e uma pastora recebe é do próprio Deus. A gente poderia estar fazendo outras coisas, irmãos. Eu poderia ter uma outra ocupação, mas é uma vocação. Tanto que quando perguntam qual é a sua profissão, eu não digo pastor, porque pastor não é profissão, pastor é uma vocação. Pastor é uma vocação. Por isso que nós precisamos estudar, ter uma outra profissão, ainda que a gente não exerça. Tem pastores que são formados e não exercem, mas eles têm uma profissão. Agora, pastor é uma vocação, é um chamado de Deus. Por isso que ele diz, eu zelo com um zelo profundo, mas esse zelo não é inventado por mim mesmo, não foi criado por mim, esse zelo vem do próprio Deus. E o zelo de Deus, imagina o cuidado que Deus tem com a igreja, o cuidado que Deus tem com a sua própria noiva, que Jesus tem com a igreja, que é o seu corpo. Nós cuidamos do nosso corpo. Quando alguém não cuida do corpo, ou está se mutilando, está com algum problema emocional grave. Porque o normal é você proteger seu corpo, sim ou não? Vem um objeto em tua direção, o que é que você protege primeiro? Cabeça e olhos. É ou não é? Porque Deus colocou isso, esse senso de autoproteção. Deus, Jesus, que é o cabeça do corpo, ele protege a sua igreja, ele é zeloso, e ele coloca pastores, né? E coincidiu hoje de ser o dia do pastor, comemorado nesse domingo, né? E eu falando sobre isso, né? Deus coloca pastores apenas com uma missão, zelar pelo corpo de Cristo, zelar pela igreja, zelar pela noiva, e ele diz, porque eu quero apresentar essa noiva como uma virgem, como uma mulher exclusiva. Uma virgem é uma mulher que está em extinção, um artigo em extinção, né? A virgindade hoje já não é mais defendida, a virgindade não é mais hoje admirada, né? Uma pessoa virgem hoje é sinônimo de quê? De besta, de ingênua, né? De uma pombalesa, né? Mas a virgindade é exaltada na Bíblia. A virgindade é algo valorizado porque fala de pureza. A virgindade fala de exclusividade. Eu tinha tanta vergonha de dizer que eu e Cristiano tínhamos casados virgens. Olha aqui, que coisa. Com esse sistema desse mundo eu ficava constrangido. Porque as pessoas diziam, eu acho que ele é gay. 22 anos, nunca teve relação com uma mulher? Não. Ou é gay, ou é doido, ou é abestalhado, né? Não. E Deus depois disse, mas você não tem que ter vergonha de dizer que você e Cristiane casaram virgens. Porque isso é a exaltação da pureza, da exclusividade. E nós temos que defender isso. Nós temos que falar disso, porque isso está apontando para a exclusividade da igreja. A igreja não pode ser uma noiva que passa de mão em mão. Hoje eu estava dando novamente aula lá para os nossos alunos de escatologia, inclusive, né, nós vamos dar férias. Quando nós voltarmos, nós queremos voltar já em um novo formato, oferecendo aulas online para aqueles que não podem vir, né? Eu quero te convidar, desde já, você fazer aulas conosco. Eu estava falando de novo, Jesus não quer dividir a igreja com outros amantes.
Jesus não quer. Qual homem, em sua sã consciência, quer dividir a sua mulher com outro homem? Só se ele for um pervertido sexual. Tem uns pervertidos aí, né? E hoje a moda é o poliamor. Olha que distorção. Um homem com duas mulheres morando na mesma casa. Bigamia descarada. Poligamia. Mas isso é perversão, isso é um desvio. O padrão, o normal é exclusividade. Não tem ninguém entre eu e Cristiane, ninguém. Nunca teve, não pode ter e não terá, porque é exclusivo o nosso amor. É um jardim fechado, é um lugar selado, ninguém pode entrar, os estranhos não podem penetrar. E é esse amor que o Senhor quer. Por isso que Paulo estava batalhando para uma igreja virgem. Uma igreja que iria se apresentar diante do Senhor. E Paulo, então, ele é o amigo do noivo. Abra comigo em João, capítulo 3, verso 29. João 3, 29. Olha o que João Batista fala dele mesmo. O que tem a noiva é o noivo. O que tem a noiva é o noivo. Ou seja, a noiva é exclusiva do noivo. E ai de quem tocar nela. Tocou nela, em Provérbios diz que o ciúme de um marido traído é terrível. Até morte acontece. Vocês sabem, né? Dos crimes passionais. Um marido traído. Aí em Provérbios diz, o ciúme é violento. Por quê? Porque ele quer exclusividade. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, agora tem uma figura aí que aparece. O amigo do noivo, que está presente, e o ouve. Ouve quem? Ouve o noivo. Então o amigo do noivo é muito íntimo do noivo. São amigos, são parceiros, são companheiros. Mas o amigo do noivo não é o dono da noiva. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra, muito se regozija por causa da voz do noivo. João Batista diz, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Porque João Batista veio como precursor. O que é um precursor? O que vai na frente, abrindo caminhos. O que vai preparando o caminho. Essa é a figura do amigo do noivo. Nós como pastores, você que é um líder de célula, você que é um supervisor, você que é um discipulador, você é amigo do noivo. Amém? Por quê? Porque nós estamos preparando o caminho para que o noivo venha. Ao mesmo tempo eu sou a noiva de Cristo, porque eu sou a igreja, e ao mesmo tempo eu sou amigo do noivo. Porque eu estou ajudando a preparar o caminho para que Jesus volte. Então, como Jesus na primeira vez veio, precisou que João Batista abrisse o caminho, Jesus voltará uma segunda vez. Ele precisará que pessoas abram um caminho para ele. Precursores. E nós vamos orar antes que essa palavra termine por precursores. Nós vamos orar por pessoas que vão assumir esse espírito de João Batista. O que é isso? Amor pela noiva. Amor e zelo pela noiva. Amém? Agora o verso 3. O que é que Paulo estava dizendo? Eu estou com medo, eu estou amedrontado, eu receio que vocês se desviem, que de alguma forma vocês sejam desviados. De quê? Da devoção simples e pura. Olhe para mim, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é simples e puro. O que é uma coisa simples? Que não é complicada. Fácil de se entender, fácil de se ensinar, fácil de se viver. Quando o evangelho é complicado, não é o evangelho de Jesus, é o evangelho do homem. Eu tenho muito medo, irmãos, de complicar o evangelho. Sabe, essa é uma preocupação minha. Porque tem pessoas que não querem Jesus, por quê? Porque os crentes complicaram. Tem pessoas que dizem, não, eu não quero esse evangelho, porque esse evangelho ele é complicado, ele é pesado.
É um evangelho que não tem vida, que não tem alegria, que não tem relacionamento com Deus. É regra sobre regra sobre regra. Pastor Luciano Subirá estava aqui quarta-feira falando sobre o liberalismo, que é a hipergraça. O que é o liberalismo? Pode pecar porque seus pecados já foram perdoados, continue do mesmo jeito, porque Deus é um Deus de amor, Deus já perdoou os seus pecados do passado, do presente e do futuro. Então, pode pecar, já está tudo perdoado. Isso se chama liberalismo, libertinagem. Mas o outro extremo, que eu tenho muito medo também, irmãos, se chama legalismo. Os dois extremos estão hoje em vigor na igreja. Sabe como é o legalismo? Você faz as coisas por obrigação, para poder ter acesso a Deus. Por obrigação, não é por amor. E olhe para mim, eu já cometi esse erro, irmãos. Nós já cometemos esse erro como igreja, de pedir para as pessoas fazerem algumas coisas que não era por amor, era por obrigação, era com medo do pastor, era para dar satisfação ao discipulador. Isso é legalismo. Se você deixa de fazer alguma coisa, ou se você faz alguma coisa, é por causa do teu relacionamento com o Senhor. Porque você ama o Senhor. E porque eu amo o Senhor, eu quero agradá-lo. Eu não traio a minha esposa com medo do pastor Ivanildo, com medo de ser disciplinado. Não, eu não traio a minha esposa porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho amor ao meu Deus. E o amor ao meu Deus faz com que eu viva a fidelidade conjugal. Veja como é diferente. Eu sei de pessoas no CCA que elas deixaram de fazer coisas. Por quê? Não, porque a igreja diz isso. Sabe o que é que acontece? Depois elas vão e fazem. Depois elas voltam e fazem. Porque isso é legalismo. Nós temos que levar as pessoas a um relacionamento com Deus. Eu converti, queridos, e eu não tinha discipulador. Eu não tinha célula. A minha igreja não era igreja de células, não tinha discipulado. Não tinha nem aconselhamento. Eu digo que eu cresci como é que diz aí o ditado popular? Não, como batata cresce aí, né? Foi assim. Mas eu tinha uma coisa, eu tinha relacionamento com Deus. Eu orava, eu jejuava, eu lia a Bíblia. Então eu comecei a ver, não, isso aqui não me cabe mais. Isso aqui eu não devo fazer. Não foi porque ninguém pediu. Eu fico tão triste, irmãos, quando eu vejo pessoas que elas voltam a fazer algumas coisas e depois elas dizem, não, é porque me obrigaram a fazer. Tome vergonha. Ninguém colocou um revólver na sua cabeça para dizer que você era obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Você não tem o Espírito Santo, não? Você não tem relacionamento com Deus, não? Você é um crente piolho que vai pela cabeça dos outros? Porque os outros estão pedindo? Porque você não tem condições de ouvir a voz do Espírito Santo? Tem gente que tem que perguntar detalhes. E aí, eu faço isso, eu faço aquilo? Eu digo, vá perguntar a Deus. Aquilo que já está explícito na palavra, você tem que ler a Bíblia. Pastor, eu adultero ou não adultero? Ah, pelo amor de Deus, vai ler a Bíblia. Agora tem gente, você acha que eu devo vestir essa roupa ou não? Vá perguntar ao Espírito Santo. Meu papel não é determinar que roupa você veste ou você não veste. Porque quem tem o Espírito Santo sabe. Você veste uma roupa que o Espírito Santo não gosta, ele fala. É ou não é? Mas as pessoas estão querendo o quê? Respostas prontas. Por isso que a moda agora é o quê? Caixinhas de pergunta para pastor. Elas não querem ler a Bíblia, elas não querem ter comunhão com o Espírito Santo, elas não querem gastar tempo em oração, elas querem respostas prontas. E ainda eu acredito que ali no meio tem gente querendo justificar o próprio pecado. Não, vamos ver se o pastor dá uma resposta que eu gosto.
para confirmar, porque não é possível, irmãos. Tem umas perguntas que eu ouço, que não é possível que um crente seja capaz de perguntar aquilo. Ou é piada, ou estão querendo esculhambar mesmo, né? Porque não é possível. Eu vi uma mulher dizendo assim: eu estou indo na mesma igreja que o meu amante. A gente pode tomar a Santa Ceia? Então assim, queridos, nós não podemos ser liberais e não podemos ser legalistas. Eu tomei decisões na minha vida, e Cristiane, nós tomamos decisões na nossa vida que não foi imposição de ninguém. Foi fruto de um relacionamento com Deus. Então essa geração precisa sair da superficialidade. Ei, aprofunda mais o teu relacionamento com o Senhor. Vai mais fundo na palavra. Uma vida de oração e de jejum. O Espírito Santo vai falar com você. É Ele que vai te convencer. Agora, por que muitas vezes é necessário Deus levantar um instrumento humano para nos corrigir? Porque nós não estamos ouvindo a voz do Espírito. Aí Deus tem que levantar o instrumento humano. Aí quem leva a cacetada? O instrumento humano. Ah, porque está querendo mandar na minha vida. Ah, porque estão querendo isso e aquilo. Ouça a voz do Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Claro que Deus vai usar pessoas para nos ensinar. Mas é ensino. Olha aqui, queridos. Você que é líder, você que é discipulador. Nosso papel é ensinar, não é mandar. Ensinar é diferente. Porque quando você manda, você controla. A pessoa te obedece por um tempo. Depois que solta as rédeas, é igual a bola que você tenta manter embaixo d'água. Enquanto você está ali com a bola, aí se você der bobeira, a bola vem para a superfície. E eu tenho visto isso acontecendo na vida de muitas pessoas. Então Paulo está dizendo aqui: eu estou com medo de que vocês se desviem do evangelho simples e puro. O evangelho simples e puro. Os mandamentos do Senhor, o apóstolo João disse, os mandamentos do Senhor não são penosos. Olhe para mim, quando obedecer a Deus para você for penoso, tem alguma coisa errada. Escreva isso. Ah, está me custando muito obedecer a Deus. Está errado alguma coisa. Eu estou fazendo tanta força para ser santo, tem alguma coisa errada. Ou você não nasceu de novo, você é um bode, desculpem, tá? Mas a verdade, né? Ou você é bode ainda, seu coração não foi transformado, por isso que é difícil, é impossível. Quem não nasceu de novo obedecer? Odiar o pecado, uma pessoa que não nasceu de novo? Nunca. Ou você é um crente carnal, está alimentando a carne, ou você é uma criança, espiritualmente falando, você ainda não bebeu de águas mais profundas, tem alguma coisa errada. Porque os mandamentos do Senhor não são penosos. Não são. Está fazendo por obrigação? Pare. Pode parar. Entre em crise. Entre em crise. Porque você não tem que ter obrigação para você poder obedecer às coisas de Deus. É natural. Brota em nosso coração. Amém, queridos? Brota em nosso coração. E eu quero terminar aqui mostrando a vocês. Ele disse que a vossa mente seja corrompida, que vocês percam o rumo. Então, primeiro, ele disse: eu receio que vocês sejam enganados pela serpente, né, como Eva. Eva foi enganada. A astúcia. Satanás é astucioso. Satanás tem argumentos, artimanhas. Satanás tem falsos conceitos que parecem verdade. E Eva foi enganada. Quando ela foi enganada, ela se corrompeu. Ela se desviou do rumo. Ela estava num rumo com Adão. E ela se desviou. E então, quando ela fala com Adão
Adão como cabeça de raça, como nós ouvimos aqui, Adão foi quem determinou a queda. Por quê? Porque se Eva tivesse falado com Adão, ele como cabeça de raça, tivesse dito não, a história tinha sido outra. Ou Deus teria coberto o pecado de Eva, ou Deus teria, matado Eva e feito outra Eva, sei lá. Mas Adão se mantendo, a história teria diferente. Quando Adão cedeu, aí sim, a corrupção, o desvio se infiltrou. E eles foram completamente afastados de Deus. Porque o pecado nos separa de Deus. A outra coisa que ele diz, que vocês se afastem da simplicidade. Como eu falei, o evangelho é simples. O evangelho, meus irmãos, é singelo. O evangelho é fácil de se entender, de se aceitar, de se praticar, de se ensinar. Você sabia que os judeus tinham 512 regras num livro chamado Talmud? Eles tinham regras para tudo. Para entrar numa casa, para sair, para lavar as mãos, para vestir uma roupa, que tipo de tecido, que tipo de comida podia, que não podia misturar isso com aquilo. E as pessoas estão querendo viver de volta essa época cheia de regrinhas. Regra, mais regra, mais regra, mais regra. O evangelho, ele é simples, é singelo. E ele é puro. Ele diz a simplicidade e a pureza. O evangelho é puro, meus irmãos. Não há segundas intenções, subterfúgios. Não há mácula, não há mancha. E eu termino aqui com o verso 4. Ele diz, vocês parecem tão ingênuos. Creem em qualquer coisa que as pessoas dizem. Essa ingenuidade, ela é perversa. É uma ingenuidade negativa. Porque Jesus disse, sejam simples como as pombas. Mas vocês têm que ser astutos como as serpentes. Olha só. Prudentes. Não é um evangelho inocente. Não é uma prática cristã ingênua. Vocês creem em qualquer coisa. O que é que diz que alguém que crê em tudo que se fala é uma pessoa ingênua? Não tem senso crítico. Os crentes do Novo Testamento, especialmente de uma cidade chamada Bereia, era Paulo pregando e eles conferindo. Vamos lá. Vamos ver se o que ele está falando está na Bíblia mesmo. Paulo pregando. Mas somos crentes de internet. Somos crentes do YouTube. Somos pastoreados por pastores do YouTube. Que muitos falam a verdade, mas muitos falam as mentiras. E eu converso com pessoas, sabe o que elas dizem? Ah, mas cantor gospel tal faz isso. Não vai ser pastoreado por ele. Quando você morrer, chame ele para ele enterrar. A vontade que dá é dizer isso, né? Adoeceu, ligue para o cantor gospel que ele vem lhe visitar. Já que você é pastoreado por ele, você segue os comandos dele. Ninguém é pastoreado por uma pessoa que você não conhece. Ninguém é liderado por alguém que você não sabe, que você não conhece. Ah, meus irmãos, você precisa de alguém de carne e osso perto de você. Alguém que as pessoas atestem a fidelidade, o testemunho, o compromisso com Deus. Porque de longe tudo é bonito, tudo reluz, né? Tudo é muito lindo, mas você tem que conhecer. Não estou dizendo que todos os pastores da internet são falsos, são mau caráter. Não, tem muita gente boa e que a gente ouve, mas também tem muita gente ruim. Tem muita coisa contaminada, tem veneno na panela. E as pessoas estão indo lá comer, estão sendo envenenadas. E eu termino dizendo o seguinte: antigamente, você tinha uma dúvida, você tinha uma questão, você vinha para o seu pastor, pastor, me aconselhe, o que é que o senhor acha? Pastora, me diga isso e aquilo. Hoje, quando as pessoas vêm, sabe como é que elas vêm? Eu ouvi na internet isso e aquilo. E aí, o que é que vocês pensam?
elas não vêm para tirar dúvidas, elas não vêm com espírito ensinável, elas não vêm para aprender, elas vêm para conferir se o que a gente está pregando é igual ao que o outro lá pregou. Elas vêm para reforçar já uma decisão que elas tomaram. E nós precisamos voltar à simplicidade e à pureza. Você tem um pastor, você tem uma pastora. Nós não queremos ser só de enfeite na sua vida, não. E eu deixo claro aqui, quando a gente não vai, quando a gente não visita, é porque a gente não está sabendo. Esses dias a gente ficou sabendo de alguém que estava doente já há vários meses. Quando a gente não vai, é porque a gente não está sabendo. Mas se a gente souber, porque nós não somos vaquinha de presépio, só de enfeite. Nós queremos ser pessoas, pastores segundo o coração de Deus, que pastoreiam. Mas vocês têm que querer ser ovelhas que querem ser pastoreadas. Vocês têm que ter esse coração. Eu quero ser ensinado. É claro que cada pastor, cada igreja tem práticas diferentes, tem opiniões diferentes, mas em coisas secundárias, irmãos. Em coisas secundárias. Mas na doutrina principal, nós temos que estar firmados na Bíblia. E é isso que eu quero orar nesse momento, para que esse falso evangelho, ele disse, estão pregando outro Jesus, diferente do que pregamos, estão pregando um espírito diferente do Espírito de Deus, estão mostrando um outro caminho para a salvação, é um caminho fácil. Gente, diluíram tanto o evangelho, diluíram, que o evangelho não tem mais poder para transformar. Isso é uma tragédia, como diz Cristiane, né? A palavra que ela é uma tragédia. Um evangelho diluído, fraco, que não muda mais ninguém. Meu Deus, o que será de nós? Eu quero o evangelho de Jonathan Edwards, que enquanto ele pregava, à luz de velas, com um óculos fundo de garrafa, lendo o sermão, as pessoas estavam se agarrando nas paredes e dizendo, Deus tem misericórdia de mim. O sermão dele era pecadores, olha o título, que hoje ninguém coloca um título desse na internet mais. Né? Hoje é 100 passos para a vitória, né? 300 cruzes para não sei o que mais. O título do sermão de Jonathan Edwards: os pecadores nas mãos de um Deus irado. Pecadores nas mãos de um Deus irado, lendo o sermão à luz de velas, e as pessoas no meio do salão se dobravam prostradas, algumas se agarrando nas pilastras e dizendo, Deus tem misericórdia. É um evangelho diferente, irmãos, mas eu quero esse evangelho. Eu quero o poder do evangelho. Eu quero o evangelho que transforma, que confronta, que muda. Esse evangelho superficial que as pessoas vêm e vão, continuam do mesmo jeito, estou fora. Já disse o Senhor, não quero. Se for para ser pastor de uma igreja superficial, morna, fria, uma igreja que não vive em santidade, Senhor, não quero. Não quero. Eu estou fora. Se é para ter multidão com o povo tudo troncho, tudo errado, vivendo em adultério, na mentira, no roubo, no engano, crente fofoqueiro, maledicente, eu não quero, irmãos. Estou dizendo diante de Deus isso, viu? Eu me recuso a baixar os padrões do evangelho. Eu sei que isso não vai atrair muita gente, não, porque o que atrai é outro tipo de evangelho. Mas eu quero que você, o meu compromisso é de não rebaixar os padrões do evangelho. Mas agora nós vamos orar por você, para que você seja o tipo de crente, o tipo de ovelha que também não vai querer um evangelho rebaixado. Você não vai querer a porta larga, não. Você diz, eu quero a porta estreita, nem que eu tenha que entrar assim, ó, de lado, sem bagagem. Mas eu quero a porta estreita, porque a porta estreita é o caminho que conduz à vida. Vamos orar, fique em pé. Eu zelo com o zelo de Deus.
Olhe, se eu e Cristiane zelamos sem entendimento alguma vez, o que pode acontecer? Porque nós somos seres humanos. E tem gente que quer perfeição nossa, quando nem elas são perfeitas. Então pare de exigir perfeição em mim quando você não é perfeito. Não existe isso. Não existe igreja perfeita. Se você está nela, já está atestando imperfeição. Mas talvez, irmãos, eu e Cristiane, nós tenhamos sido zelosos demais, sem entendimento. O que é isso? É um cuidado, é um zelo, mas às vezes, soa como uma coisa forçada, como algo imposto. Se aconteceu isso, eu quero te pedir perdão nessa manhã, porque nós não somos chamados para impor nada a ninguém. Eu te peço perdão, e eu estou pedindo perdão em nome de Cristiane, porque eu sei que ela é zelosa também. Nós fomos gerados nisso, a gente nasceu em zelo, uma igreja zelosa, era a igreja que nós nascemos. E às vezes a gente passa, e eu vi um pastor dizendo, e eu me identifiquei, ele disse, é porque a gente quer que as pessoas tenham o mesmo compromisso que a gente tem. Aí soa como imposição. O pastor estava dizendo, é porque eu queria que as pessoas tivessem o mesmo ritmo, a mesma pegada, mas as pessoas não têm. E a gente tem que entender isso e respeitar, mas continuar a ensinar a verdade, somente a verdade, então somente a verdade. Mas eu não quero forçar você, irmão, irmã, a uma mudança, porque quem te convence é o Espírito Santo. Eu apenas sou zeloso de ensinar a verdade, mas é você quem decide o que vai fazer com a verdade. Estão me entendendo? Põe a mão no seu coração, fale com o Senhor. Não vou fazer uma oração para você repetir. Eu queria que você fizesse sua oração e dissesse a Deus que tipo de ovelha você quer ser. Já que hoje é o dia do pastor, é o dia da ovelha também, né? Porque não tem dia do pastor sem ovelha. Pastor sem ovelha não é pastor. Então hoje é o seu dia, meu irmão. Hoje é o dia da ovelha. Diga para Jesus que é o teu e o meu pastor. Ele é o sumo, o supra, o supremo. Diga para Jesus agora que tipo de ovelha você quer ser. Senhor, eu me coloco como ovelha também nessa manhã, dizendo a você, Jesus, que queremos ser ovelhas ensináveis, submissas, quebrantadas, que aprendem aos pés do amado Mestre. Nós queremos ser ovelhas com um coração, Senhor, sensível à voz do Espírito. Nesse dia do pastor, eu quero agora entregar essas ovelhas aqui, preciosas, esses irmãos e irmãs que congregam aqui nessa igreja, os que estão nos acompanhando através da internet e por alguma razão não puderem estar aqui. Eu também quero orar por eles. E nós oramos para que voltemos ao evangelho puro e simples. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Nós não queremos te servir por obrigação. Nós não queremos te amar por obrigação. Nós não queremos deixar de fazer ou fazer qualquer coisa por obrigação. Nós queremos fazer por amor, porque temos um relacionamento com o Senhor, porque estamos ouvindo a voz do Espírito falando e corrigindo. Senhor, eu e Cristiane, queria que Cristiane subisse aqui. Senhor, nós não queremos ser pastores, controladores, manipuladores. Nós não queremos, Senhor, fazer esse papel, porque você não é assim, Senhor. Você disse, quem quiser virá após mim. Quem quiser. É uma decisão. Você nunca forçou ninguém, Senhor. E nós queremos ser fiéis em ensinar a verdade, mas deixar as pessoas livres para elas decidirem o que elas farão com a verdade. Porque aí já não vai ser mais conosco, é entre elas e o Senhor. Coloco minha vida, coloco a vida de Cristiane. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Colocamos a pastora Cléo, pastor Jaziael, pastora Jerusa. Colocamos também os supervisores que estão nos ajudando a cuidar dos líderes, a cuidar das células, cuidar de cada pessoa. Coloco nessa hora os líderes de células também que pastoreiam conosco.
os discipuladores, nós somos todos amigos do noivo. Somos amigos do noivo. E nós queremos, Senhor, fazer bem o nosso papel. Ajude-nos. Dê-nos a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar, irmãos. Levante sua mão. Se você quiser receber oração no final, vem aqui à frente. Se alguém estiver aniversariando, vem aqui à frente. Vou estar orando por você. Vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, em nome de Jesus. Amém. Então Deus te abençoe. Se você puder abençoar a nossa cantina, passa lá, compra lá na nossa cantina e abençoe aqui os nossos projetos Isaías e Poltronas. Então quem quiser receber oração, quem está aniversariando, aniversário de casamento, vem aqui à frente, vou estar orando por vocês. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. E um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és.
ti.